Fala, turma. Falar rapidamente aqui do comunicado do mercado GGS11. Surgiu uma nova proposta lá para aquisição do imóvel do VTLT11, que é o imóvel locado hoje para a Renault. O GGS11 tinha feito uma proposta aí semanas atrás de comprar o imóvel por um preço que eles tinham acordado aqui em 208 milhões, com uma retenção de 20 milhões, né, para eventuais custeios, manutenções e etc. E essa era a proposta do GGS11 lá para o VTLT11, né, para adquirir aquele imóvel. E aí chegou um concorrente agora, a Telos, fez uma proposta também. Com isso, o GGS11 está fazendo uma mudança aqui na proposta para a aquisição desse imóvel. Então eles mudaram, subiram um pouco o valor aqui para 214 milhões para aquisição, mas em troca de cotas da 10ª emissão do GGS11. E essa retenção aqui não vai mais ter. Também, adicionalmente, com a subscrição referente ao caixa líquido disponível do VTLT11, a proposta final aqui vai dar 222 milhões. Considerando aqui o preço total e o desconto das cotas do GGS11, então o valor líquido da operação ele fecha aqui em 191 milhões e 500 mil reais, ou então o que equivale a 90,55% do valor da cota do VTLT11, que está acima do que era antes, que estava na casa dos 80 e alguma coisinha. O VP do VTLT11, ele está aqui em 103, né? Então está vindo uma proposta abaixo do valor patrimonial. Ah, mas a Telos está fazendo uma proposta. Sim, ela está de fato fazendo uma proposta, só que é uma proposta que não é acima também. Pelo contrário, ela vem abaixo da proposta do GGS11. A gente olha aqui que é uma proposta pelo valor de 186 milhões. Deixa eu pegar aqui, que aqui está mais resumido. 186 milhões, que é abaixo dos 190 que vai dar do GGS11, mas aqui, nesse caso, é em dinheiro. Então há uma troca, há um sinal aqui de 74, parcelas aqui em 6 meses de 18 e um saldo remanescente de 93,4 em 12. Ainda que a Telos fez uma proposta de haver um pequeno reajuste favorável ao VTLT, no sentido de que, se o contrato de locação for mantido com a locatária após o prazo de locação atípica, lembrando que esse imóvel aqui, que está alocado aqui, né, para a Renault, é um contrato atípico, passa lá de 2046 ou até 2046, né, um contrato atípico, porém ele se torna atípico a partir de 2027. Então o atípico termina aqui em 2026 e ele se torna típico em 2027. Aí automaticamente a tendência é de mudar, né, o valor do contrato que está hoje. E com isso daí a Telos aqui colocou, né, o contrato de locação, caso o contrato de locação for mantido com o locatário após o prazo de locação atípica, e 2, houver revisão e ajuste do valor do aluguel para o prazo típico, quer dizer, mínimo ali de 5 anos, então vai terminar o atípico em 26, vamos renovar para atípico, para pelo menos mais 5 anos, haverá um pagamento de um bônus que será feito à vista em até 20 dias, né, do contrato aqui, do contato do pagamento da última parcela que o VTLT, caso os cotistas decidam que o VTLT compre, que a Telos compre o VTLT, haverá esse bônus, né, pago aqui pela Telos, né. Então o que acontece com o VTLT nas duas situações? Caso os cotistas aprovem a compra pelo GGS11, os cotistas aqui do VTLT eles vão receber cotas, ao final da operação vão receber cotas do GGS11. O VTLT passa a ter cotas do GGS11, sendo realizada a amortização integral das cotas mediante a entrega de ativos, de modo que os cotistas deixarão de ser cotistas do fundo, do VTLT, e passarão a ser cotistas do GGS11. Haverá aqui, querendo ou não, um prejuízo para quem é cotista do VTLT. No caso da proposta da Telos, o que vai acontecer aqui? Como é o único imóvel que o VTLT tem, o fundo ele vai fazer o quê? Ele vai começar a amortizar conforme esse dinheiro vai entrando, né? Então vai haver a amortização a favor dos cotistas à medida que forem realizados os pagamentos do preço. Após a conclusão de todas as amortizações, haverá a liquidação do fundo pelo administrador do VTLT11 aqui, né? O que eu vejo aqui? Quem é cotista do VTLT, eu até entendo que de repente vão querer votar contra, porque de fato a proposta, tanto de um fundo como da outra, de uma gestora como da outra, ela está vindo abaixo do que vale o imóvel, né? Abaixo do valor patrimonial aqui do imóvel do VTLT11. Então, convenhamos, né? Eu sou cotista, acho que já deixei isso claro, do GGS11. O GGS11, ótimo, é um baita imóvel entrando para o fundo. Mas
olhando o pessoal do VTLT, de fato não é algo interessante. Nenhuma das duas propostas aqui, apesar de que o GGS11 subiu. Só que ao mesmo tempo tem que sempre levar em conta que se tem aquele risco de ao fim desse contrato atípico, que termina agora em 26, de repente a locatária decidir não renovar, decidir seguir outro caminho, ou se renovar, colocar o contrato bem mais abaixo do que é pago hoje, que isso também vai ser colocado em discussão ao fim de 2026 para 2027. Então, tanto a Telos como o GGS11 também estão assumindo esse risco. Assim como você, cotista do VTLT, que eu já vi gente falando, pô, ali nos fóruns, deixa como tá, é um fundo tranquilo, não quero rolo, eu quero o dinheiro caindo na minha conta todo mês. Isso acontece com os outros fundos ativos também. Mas tem que lembrar que você está assumindo um risco de que pode ser que lá em 2028 a Renault diga, olha, a gente está saindo aqui, ou a gente vai devolver 70% do imóvel, enfim, ou a gente vai renovar o contrato, mas por um preço menor. Né? Vamos fazer um novo contrato aqui, 1 m² cobrado a menos do que é hoje. Isso tudo tem que ser levado em consideração por quem é cotista do VTLT11. Então, se eu sou cotista, eu ia colocar isso na balança, eu ia pensar, pô, peraí, é o único imóvel. Se de fato há uma renegociação de contrato lá em 2027 para reduzir esse valor cobrado, que geralmente ao fim dos contratos atípicos isso acontece, o que vai acontecer? O dividendo vai cair porque é o único imóvel que tem, não tem onde buscar um reajuste de outro lugar, certo? A não ser que o fundo ele conseguisse dividir esse imóvel em outros imóveis, com outros locatários, e aí conseguisse cobrar mais caro desses outros locatários para compensar a redução que fariam para a Renault. Enfim, são só ideias aqui, né? Então tem que botar isso na conta também, né? Por fim, quem decide isso aqui, obviamente, são os cotistas do VTLT, apesar de que tem dois fundos ali que tem uma participação significativa aqui, em quase 30% total das cotas do fundo, então eles têm um peso significativo aqui na decisão, mas se os cotistas forem votar, né, aqui tem que levar essas pontuações em consideração, tanto na proposta da Telos, que então esse fundo ele vai acabar, você vai recebendo a amortização todos os meses, pelos próximos 12 meses, ou então você recebe cotas do GGS11 a valores menores, sim, vai receber a valores menores, porque você não está recebendo em relação ao VP aqui do VTLT11, mas você entra para um fundo muito mais diversificado, que a gestão vem fazendo um bom trabalho e melhorando bastante, ou então você continua aqui na situação que está correndo esse risco de troca de inquilino, ou de sair em 2027, 2028, ou reduzir o valor cobrado aqui do aluguel, porque o pessoal que vai bater o pé, né? Enfim, né? É uma situação que eu diria assim complicada, porque sempre penso o seguinte: aqui há uma empresa, que é a Renault nesse caso, e eles acompanham o mercado, obviamente, também, e eles sabem que são o único inquilino aqui do fundo. Então eles têm um poder significativo aqui para decidir ficar ou não. Claro que para eles, provavelmente esse imóvel, que está numa localização bem próxima da fábrica e tal, também é interessante, né? Aí tem que pesquisar sobre o entorno, se há outros imóveis com capacidade de absorver. Provavelmente não tem, quase 250 mil metros quadrados de terreno e 66 de imóvel construído, né? Então é difícil, tá? É difícil. Então, para quem é cotista, vocês precisam tomar a decisão aí de qual caminho a seguir.